Certo, agora já está gravando a nossa aula. Então, hoje, pessoal, a gente vai continuar vendo os tópicos de ponteiros que a gente tinha começado na nossa aula da sexta-feira passada. Na segunda-feira eu pedi para vocês fazerem exercícios, revisarem o conteúdo e, se pudessem, já ir dando uma olhada nesse material que eu já tinha disponibilizado. Tá acontecendo aqui hoje, aqui na minha casa, os cachorrinhos na parte da manhã fizeram bastante barulho, tá? Então, peço desculpas antecipadamente para caso eles participem novamente na nossa aula, tá? Bom, se tudo der certo, essa aula de agora à tarde até eu vou disponibilizar para o pessoal da manhã, porque hoje foi conturbada a aula da manhã. Espero que vocês estejam se cuidando, estejam todos bem, tá? Continuem na casa de vocês o máximo que for possível e, se Deus quiser, em breve nós estaremos de volta às nossas aulas presenciais. Enquanto isso, vamos sempre tirando as dúvidas ao longo da semana, tá? Vocês podem me mandar e-mail sempre que tiverem dúvidas. Se precisar, a gente pode marcar alguma outra aula ou alguma conferência só para tirar dúvidas com quem tiver interesse individualmente, inclusive, tá? Mas não deixem as dúvidas se acumularem, certo? Bom, agora, pessoal, eu vou compartilhar com vocês a tela da minha apresentação. Qualquer coisa, se estiver dando algum problema para visualizar, vocês me avisem, tá? Eu vou estar com o chat aqui disponível também, e aí é só vocês me falarem que eu tento corrigir o problema, tá? Bom, vou colocar aqui a apresentação. Qualquer dúvida é só me interromper, tá? Abrir os slides. E aí vou compartilhar a tela com vocês. Estão todos vendo a apresentação dos slides? Ok. Bom, pessoal, então hoje o que nós vamos começar a estudar é a utilização de ponteiros com funções, tá? Qualquer coisa é só vocês perguntarem, tá? A apresentação sumiu aqui para mim. Bom, deixa eu deixar desse jeito que está mesmo. Aqui, na nossa turma, alguns dos alunos já estudaram C, talvez alguns já tenham visto um C++, alguns estudaram Java. Então, em cada uma dessas linguagens, a maneira de lidar com a passagem de parâmetros é um pouquinho diferente. Então, para cada linguagem, existem algumas peculiaridades que precisam ser entendidas para que a gente consiga trabalhar da maneira mais adequada, tá? Bom, o que acontece aqui? Não sei se vocês lembram, na nossa aula sobre os algoritmos de ordenação, em algumas das funções de ordenação, principalmente bubble sort e o selection sort, nós precisávamos fazer trocas. Então, a gente trocava o valor de duas variáveis. Quando a gente faz essa troca, pessoal, a gente precisa escrever uma função que seja capaz de fazer com que, mesmo ao nós retornarmos da chamada da função, a troca continue sendo válida, tá? Eu vou só interrompendo um pouquinho, eu vou tirar a minha imagem aqui para não ficar sobrecarregando a nossa aula, tá? Vou deixar só na apresentação e com a minha fotinha. Bom,
E aí, o que acontecia? Aqui na linguagem C++, que é o foco do nosso trabalho aqui na nossa disciplina, nós vimos que existe uma maneira bastante fácil de nós lidarmos com a questão da passagem de parâmetros por referência. É simplesmente deixar a função escrita normalmente, como se a gente estivesse fazendo uma troca de variáveis locais, e especificar que as variáveis são passadas por referência apenas utilizando um e-comercial na assinatura da função. Nem a chamada, nem o código dentro do corpo da função precisam ser alterados para que essa função trabalhe como utilizando variáveis por referência. Bom, na linguagem Java, que muitos de vocês já viram, isso não é possível, tá? Então, a gente, para fazer troca de elementos, a gente, por exemplo, no caso de um vetor, a gente precisa passar a informação de qual que é a posição do elemento, tá? Porque as passagens de parâmetros são feitas por cópia. No caso da linguagem C, a gente trabalha com passagem de parâmetro utilizando o auxílio dos ponteiros que nós começamos a ver na aula passada. Então, somente relembrando, ponteiro em C, C++, nada mais é que um endereço, tá? É um endereço de memória que especifica onde um determinado valor pode estar armazenado. E aí, as variáveis ponteiros são variáveis cujo conteúdo são ponteiros, ou seja, são endereços. Então, o que vai acontecer? Quando nós estamos trabalhando com ponteiros, se eu quiser acessar o valor da variável para a qual ela aponta, nós precisamos utilizar o operador de direção, que é representado pelo asterisco. E se eu quiser uma determinada variável, eu preciso usar o operador de endereçamento ou operador de endereço, que é aquele comercial. Tá? Então, nós vimos alguns exemplos na aula passada, que um ponteiro ele precisa sempre ter sido inicializado antes que nós possamos utilizá-lo. Então, para que eu possa fazer uso... Alguém fez uma pergunta? Só um momentinho. Alguém perguntou aqui, por que o ponteiro precisa de um tipo? Acho que é isso a pergunta. Por favor, porque o ponteiro tem um tipo. Bom, Cid, o ponteiro tem um tipo porque o C++ ele faz uma validação para dizer para que tipo de variáveis que aquele ponteiro pode apontar. Tá? Então, apesar de a princípio não, né? Apesar de todos os endereços terem a mesma quantidade de bits, eu preciso dizer para que tipo de dado que o ponteiro pode apontar, tá? E ele valida isso. Então, se eu declarar um ponteiro para inteiros, eu não posso fazer esse ponteiro apontar, por exemplo, para uma variável do tipo caractere, tá? A não ser que eu faça alguma espécie de conversão. Ficou claro, Cid? Disponha, Cid. Qualquer coisa é só perguntar, pessoal. Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu declaro o ponteiro, ele precisa apontar para alguma variável daquele tipo para que eu possa utilizá-la. Como que eu faço ele apontar para uma variável? Fazendo com que aquele ponteiro receba o endereço da variável. E como o Cid perguntou, pessoal, é muito importante que a gente lembre que quando eu declaro um ponteiro, o ponteiro tem que dizer para que tipo de dados ele vai apontar. Nisso, ser uma linguagem bastante chata, tá? A gente precisa fazer com que o ponteiro seja do tipo adequado. Tá? Então, o que a gente vai ver agora? De posse desse conhecimento, nós vamos ver uma alternativa à passagem de parâmetros por referência, que é a utilização de ponteiros. Tá? Ao invés de colocar aquele e-comercial, que é bem simples, nós vamos utilizar um ponteiro que vai fazer com que a gente acesse indiretamente a variável de dentro da função chamadora, tá? Então, a partir da função chamada, eu vou conseguir acessar a mesma variável que foi passada como parâmetro, ok? Bom, então o que vai acontecer nesse caso é que o que eu passo não é a variável que eu quero utilizar, mas sim o endereço dessa variável para que eu possa, então, fazer a alteração, se necessária,
de forma indireta no valor da variável passada como parâmetro, tá? E aí sim, que é o que a gente quer, nós vamos fazer alteração no parâmetro passado para a função. Então aqui, pessoal, tem um trechinho de código, eu vou falar rapidamente sobre ele e a gente já vai direto para o Gini para ver funcionando, tá? Nós escrevemos uma função de troca. Essa função de troca, como o próprio nome diz, ela vai trocar o valor dos dois parâmetros. Só que agora o que a gente vai fazer é passar parâmetro por referência utilizando ponteiros, tá? Eu já vou escrever para vocês lá, tá? Só vou falar o que a main vai fazer. Então, a main vai ler dois inteiros, e lidos esses dois inteiros, ele vai imprimir o valor antes da troca, chama a função troca e imprime depois da troca. Bom, eu vou abrir aqui o Gini, pessoal. Vou compartilhar com vocês agora a tela do Gini, tá? Todos estão enxergando a tela do Gini? Sim? Bom, então agora o que a gente vai ver é como que a gente vai fazer aquela implementação, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, como eu vou fazer uma leitura, é incluir a biblioteca Stend.io. E também vou fazer impressões, né? Vou salvar aqui, pessoal. Nossa pasta. Vou até criar uma pasta nova. Bom, tá aqui. E aí esse aqui vai ser o nosso exemplo 1. Ponto .cpp, tá? Porque a gente está trabalhando mais. Bom, eu vou começar a escrever aqui a nossa main. Int main. Vou declarar dois números. Vou chamar de x e y. Vou ler valores para esses números. Aí vou armazenar em ordem aqui na variável x e na variável y. Vou imprimir antes. Vou escrever aqui até antes da troca. Uma linha. Vou escrever o x e o y. Aí vou chamar a minha função troca, passando o x e o y, e vou imprimir depois da troca. Vou copiar aqui. Depois da troca. Por fim, return 0 para encerrar. Bom, vou escrever a função troca, pessoal. Percebam que, primeiramente, só para a gente relembrar, eu vou escrever uma função que não vai funcionar, tá? Então, void, troca, e recebe dois inteiros. E aí, aqui embaixo, eu vou colocar o corpo da nossa função. Void troca, int x, não vou chamar de x, não, vou chamar de a. Int b. E aí, para trocar, lembrando, a gente precisa sempre de uma variável auxiliar que vai armazenar temporariamente o valor de uma das variáveis. Nesse caso, eu fiz armazenar o valor de A. Aí, posso sobrescrever o valor de A com o valor de B. E, por fim, faço o valor de B receber o valor original de A, que está armazenado em AUX. Bom, essa aqui é a nossa função, tá? A função de troca.
E aí, pessoal, eu vou utilizar aqui, para não ter que ficar mudando de tela, o terminal do próprio Gini. Vocês conseguem ler bem o que vai aparecer aqui embaixo? Sim, né? Então tá. Então eu vou colocar aqui na pasta onde nós estamos. Bom, então aqui nós estamos com o arquivo que a gente acabou de escrever. Vou compilar. G++, -wall, exemplo 1.cpp. E eu vou chamar de x1. Então, agora eu acabei de compilar nosso exercício. Então, como vocês estão vendo, já está ali o executável x1, ponto barra x1. Ele está pedindo para que eu entre com dois valores. Eu vou entrar com 10 e 20. Vejam que a impressão foi antes da troca, 10 e 20. Depois da troca, 10 e 20. Por quê? Porque, como adiantado, essa função é uma função que está escrita com tudo correto. Então, se você olhar a função, aqui nós temos dois parâmetros. Então, dois parâmetros são como duas variáveis locais. E aí eu estou trocando o valor dessas duas variáveis. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, pessoal, só para vocês verem, para imprimir o valor de A e B aqui, vocês vão ver que os valores já estão trocados, tá? Então, vou colocar aqui, vou executar de novo. Então, vejam, vou escrever 10 e 20, ó, antes da troca, 10 e 20. Aí aqui eu não coloquei um espacinho, mas ó, o A e o B estão com 20 e 10 respectivamente, sendo que A inicialmente era 10 e B inicialmente era 20. Então foi feita a troca, mas no momento que eu retornei, continua sendo 10 e 20 aqui, no X e o Y. Por quê? Porque em C e em C++, quando eu faço essa chamada passando os valores, essa aqui, ó, passando os valores de x e y, o que é feito é a passagem de parâmetro por valor. Então, o que significa passagem de parâmetro por valor? Significa que a minha função aqui, no momento em que ela começa a ser executada, ela cria duas variáveis com escopo local, ou seja, o tempo de vida delas é o tempo de vida da função troca, chamadas A e B. Duas variáveis diferentes de x e y, e inicializa o valor dessas duas variáveis com um valor igual ao que está em x e em y, respectivamente. E aqui o que ele faz? Troca os valores de A e B. E x e y? X e y estão quietinhas aqui na main, tá? Elas não foram afetadas, são duas variáveis armazenadas em posições de memória totalmente diferentes. Todo mundo consegue enxergar isso, né? Todo mundo entende essa passagem de parâmetros por valor? Se alguém não entender, pessoal, pode perguntar, tá? Então, isso aqui não vai dar certo. O Otávio falou mais ou menos. Bom, Otávio, quando eu estou aqui na minha main, e eu declaro duas variáveis x e y, o que acontece? Elas vão, o sistema operacional vai me dizer, vai reservar para mim um endereço de memória para x e outro endereço de memória para y. Então, imagina que o x esteja na posição 100 da memória e o y esteja na posição 104, tá? Então, são duas variáveis locais. Quando eu chamo a função troca, eu estou passando aqui o nome dessas variáveis. Em C, em C++, em Java também é assim, quando eu faço essa chamada, o que eu estou dizendo? Que eu estou trabalhando com a passagem de parâmetros por valor. O que significa isso? Significa que a função sendo chamada, ela vai pegar esses dois valores e vai copiá-los nas variáveis locais representadas por seus parâmetros, tá? Então, aqui, a minha função troca, ela, aqui nos parâmetros, é como se ela estivesse declarando duas variáveis locais inteiras, chamadas A e B. É uma declaração, tá?
essa declaração alocou uma posição de memória para A e uma posição de memória para B. Por exemplo, lá na posição A, na posição 108, e A na posição 112. E aí, quando essa função é invocada, a variável A vai receber o mesmo valor da variável X. Só que a variável X, como a gente falou, está lá na posição 100 da memória. E a variável A está na posição 108, tá? São variáveis diferentes que vão ter o mesmo valor. A mesma coisa acontece com B, que está na posição, por exemplo, 112 da memória e vai receber uma cópia do valor que está em Y. E o Y está armazenado lá na posição 104 da memória. São variáveis diferentes, tá? E aí, quando eu faço a troca, toda troca aqui dentro da função que nós escrevemos, ela envolve só A e B. Então, ela está trocando os conteúdos da posição 108, que é o A, e da posição 112, que é o B. Tá? Não está em momento algum envolvendo o X e o Y originais que foram passados como parâmetro. X e Y continuam exatamente com os mesmos valores de antes. Entendeu agora melhor, Otávio? Isso. Só os valores foram copiados. São duas variáveis que estão totalmente em posições diferentes da memória, são variáveis diferentes que tiveram seus valores copiados. Por isso que se chama passagem de parâmetro por valor ou por cópia. Então a gente só está copiando valores, tá? Agora, pessoal, em C++, que é a nossa linguagem principal nessa disciplina, existe uma possibilidade bem simples da gente corrigir esse problema. Como? Falando que essa passagem é feita por referência. E isso é feito, pessoal, de uma maneira bem tranquila. Basta fazer aqui, ó, falar que a minha função troca, associar logo após o nome do tipo, desse int aqui, ou antes do nome da variável, tanto faz, eu colocar um e comercial. Prestem bastante atenção no que eu estou alterando, ó. Coloquei um e comercial aqui na frente e, consequentemente, tem que colocar no protótipo também. Só isso. Vejam que eu não mudei como eu faço a chamada, eu não mudei nada além de colocar esse e comercial ao lado do tipo da variável que eu quero passar por parâmetro. Então, como são duas variáveis que eu quero passar por referência. Então, como são duas variáveis que eu quero passar por referência, eu coloquei o e-comercial associado ao tipo das duas. E aí, vou fazer a compilação do programa de novo. E vou executar. 10, 20. Vejam o que aqui apareceu, ó, antes da troca, 10, 20. E aí lá na função ele imprimiu 20, 10. E depois da troca, já na main, ó, 20, 10. Então vejam que agora, quando o compilador encontra esse e comercial, ele fala, opa, essa passagem de parâmetro aqui, vamos ver que função é essa. Encontrou troca, né? Passou o nome da variável. Vamos lá para a função. Opa, aqui na função, nesses parâmetros, tem esse comercial. Então, não é para eu criar novas variáveis, não, tá? Isso aqui agora se refere às mesmas posições de memória que foram referenciadas quando eu fiz a chamada da função, tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele não vai criar uma variável local chamada A. Ele vai falar, olha, A é uma nova maneira de eu me referir a X. E B é uma nova maneira de eu me referir a Y. É a mesma variável, passagem de parâmetro por referência, tá? E aí, quando ele troca A e B aqui, ele está trocando X e Y, porque aqui A e B são só apelidos para as variáveis X e Y, respectivamente. Isso em C++, que é possível fazer, tá? Se eu pegar, por exemplo, isso aqui, ó, vou copiar, só para vocês verem. Vou chamar até de lixo esse nosso código aqui, tá? Vou chamar de errado. Errado, ponto C. Vou salvar como C. Salvei.
E aí, vou compilar aqui embaixo com o GCC. Não com G++. Então, ó, erro, tá? Ele não sabe usar essa função. Então, vejam que aqui ele dá uma sequência de errinhos, porque em C isso aqui não é aceito. Então, vou até aqui aparecer no primeiro, ó. Errado, linha 3. Ele não consegue reconhecer o que é C comercial depois do int. Então, isso aqui é um recurso de C++. Bom, e como que eu faço, então, para passar parâmetro em C e que vai funcionar em C++ também, tá? Também é uma alternativa em C++, através da utilização de parâmetros, tá? Então, para a linguagem que nós estamos estudando aqui na nossa disciplina, que é o C++, esse tópico aqui é um tópico que mostra uma segunda possibilidade de passagem de parâmetros e que vai nos permitir entender melhor como que os ponteiros funcionam, tá? Tá claro até então, pessoal? Então, vocês viram que aqui em C++, o e-comercial já resolve o nosso problema, tá? E a gente não precisou mudar nada no código aqui e nem na chamada, foi só colocar o e-comercial. Bom, mas e se eu não puder usar o e-comercial? Se eu quiser usar ponteiro? Para usar ponteiro, pessoal, o que eu vou passar para a função troca são os endereços das variáveis com as quais eu quero trabalhar, tá? Então, aqui eu vou colocar que a minha função troca recebe 2 ponteiros para inteiros. E, consequentemente, aqui no corpo da função, eu também vou ter que trocar para que seja dessa forma, tá? Bom, se eu estou passando os endereços das variáveis cujo conteúdo eu quero trocar, o que eu vou precisar fazer? Bom, vejam que aqui eu recebo ponteiros para as variáveis que eu quero trocar o conteúdo. Aqui eu posso continuar usando uma variável inteira, auxiliar para me ajudar a fazer a troca. Só que aqui, ó, aux recebe A. Não pode. Por quê? Porque aux é inteiro. E A é ponteiro para inteiro. O que eu quero fazer é com que o aux armazene o conteúdo da variável para a qual há a ponte. Como que eu obtenho isso? Utilizando o operador de indireção. Então, isso aqui faz com que aux receba o valor da variável apontada por A. E aí, guardei o valor da variável apontada por A, posso sobrescrevê-lo. Com quem? Com o valor da variável apontada por B. E agora, eu quero fazer o valor da variável apontada por B receber o valor que eu guardei em aux antes, que era o valor da variável apontada por por A, tá? Bom, vou pular uma linhazinha aqui, ó. Vamos testar. Bom, mas ainda falta mais uma alteração. Por quê? Porque agora essa minha função ela não recebe mais um inteiro, ela recebe o endereço de um inteiro, um ponteiro. Então, na chamada na main, na hora que eu for chamar a troca, eu não posso passar simplesmente x e y. Porque x é um inteiro. A é um ponteiro para inteiro. Então, só para vocês verem, pessoal, para a gente ver que tipo de erro isso aqui daria, eu vou compilar de novo isso aqui, tá? Então, esse aqui é de novo o arquivo exemplo 1. Ó, então, vocês podem perceber que ele não deu um erro, mas ele deu um warning. E esse warning aqui indica que algo pode estar errado. De verdade, vai dar se a gente executar, tá? Então, vejam aqui, o warning diz, formato especifica o tipo int, mas o argumento tem tipo int pointer, tá? Então, o que aconteceu aqui? Esse warning deu dentro aqui da própria função troca, tá? Então, se eu quiser imprimir o inteiro, vou fazer isso aqui, ó. Conteúdo da variável apontada por A, conteúdo da variável apontada por B. Salvei. E tem um erro, tá? Tô falando que não tem erro, mas tem o primeiro, ó. Erro.
não existe uma função que case com a chamada troca. Por quê? Isso na linha 13. Linha 13 é essa chamada da função troca. Eu estou chamando uma função troca que recebe como argumento um inteiro x e um inteiro y, ou seja, troca recebe dois inteiros. Não tem nenhuma escrita aqui. Então, eu preciso fazer com que essa função aqui passe dois endereços. Como que eu faço isso? Utilizando o operador de endereçamento, que é o e-comercial. Passei o endereço de x e o endereço de y. Bom, compilo novamente. Agora deu certo. Ponto barra x1, 10, 20. Antes da troca 10, 20. Essa aqui é a impressão dentro da função, já está 20, 10. E a impressão depois da troca, 20, 10 também. Todo mundo entendeu? Então vejam, pessoal, que isso aqui é uma maneira da gente trabalhar também com os nossos parâmetros de entrada e saída, os parâmetros por referência. Então, esse aqui funciona tanto em C quanto em C++, mas pelo menos eu acho que a maioria de vocês também vai concordar que essa maneira é menos fácil do que a gente utilizar os recursos fornecidos por C++, né? Que é só colocar o e-comercial. Vou ver que aqui alguém fez uma pergunta. Alice, explica de novo o porquê o e-comercial em x e y. Bom, você entendeu aqui que a função troca? Que ela recebe um ponteiro para inteiro A, um ponteiro para inteiro B e aqui faz a troca? Bom, ok. Então essa é a minha função. Então ponteiro nada mais é que um endereço. Então esta função aqui, ela recebe o endereço das duas variáveis que eu preciso, que eu quero trocar. Então quando eu vou chamar aqui, eu preciso passar endereços também. Quando eu passo x e y, eu estou passando dois inteiros. E essa não recebe dois inteiros. Ela recebe dois ponteiros para inteiros. Então, na hora de chamar, eu tenho que passar endereço de x, endereço de y. Tá? Ficou claro? Que bom. Pessoal, isso aqui nós já vimos desde que nós começamos a programar nessa linguagem aqui algo que acontece isso. Que função que acontece isso? Scanf. A função scanf, pessoal, ela recebe uma string com o formato do que vai ser lido e os endereços das variáveis que vão armazenar os valores lidos. Então, por que que eu passo o endereço delas? Porque lá na função scanf, cujo corpo não vem ao caso a gente olhar agora, essas duas variáveis que são passadas por parâmetro aqui, elas vão ser alteradas. E esses valores que elas vão receber dentro da função tem que refletir aqui quando essa função retornar. Então, a scanf tem que fazer com que x e y efetivamente recebam os valores lidos. Então, por isso, ó, eu passo o endereço de x e o endereço de y, a função faz alguma coisa lá dentro, e na hora que voltar, eu tenho certeza que os valores digitados realmente estão dentro de x e de y, tá? Passagem de parâmetro por referência. Bom, então, pessoal, a gente acabou de ver uma outra maneira de a gente fazer passagem de parâmetros que vão ser alterados dentro da função, tá? Pois não, Cid? Travou para você, Otávio? É que eu estou esperando a pergunta do Cid. Então eu fiquei muda mesmo. Cid, o Cid perguntou, pessoal, assim, ele acha que a passagem, assim, a impressão que ele tem é que a passagem por referência é sempre a ideal. Por que existe a passagem por valores? Bom,
Tem muitas situações, pessoal, em que eu tenho certeza que eu não vou precisar fazer alteração dos valores dentro da função, tá? E aí, por segurança, a gente faz passagem de parâmetros por valor, porque quando a gente fica passando por referência, qualquer coisa que a gente faça dentro dessa função vai alterar também o valor que foi passado por parâmetro, tá? Então, você está mexendo, colocando várias situações em que você está mexendo com a mesma variável. Então, até por questão de segurança, se você tem certeza que uma determinada variável não possa ser alterada, você passa por valor, tá? Para que não ocorra a situação da sua função corromper o valor original da variável passada. Quando a gente está trabalhando sozinho, até que não parece que não faz lá muito sentido, tá, pessoal? A questão é que sistemas, em geral, eles são desenvolvidos em grandes equipes, tá? E aí, você espera que uma determinada função seja desenvolvida da maneira correta por alguém, tá? O problema é que se todas as variáveis, os parâmetros forem passados por referência, se a função, que talvez você nem saiba como foi implementada, faz alguma coisa errada e mexe na sua variável que você passou por referência, o seu valor volta corrompido, tá? Então, essa é a questão. É até uma questão de segurança. Se a sua variável não pode ser alterada pela função que você está chamando, você não deveria passá-la por referência. Porque se você passou por referência, você está dando total liberdade para a função que foi chamada alterar esse valor. E você, às vezes, depende desse valor depois que essa função retornar, tá? Ficou um pouco mais claro para você, Cid? A gente vai ver isso. Existem situações que justificam o uso de um e o de outro método. A passagem de parâmetros por valor é mais segura. Você sabe que a sua função ela não vai ter a possibilidade de corromper o seu valor passado, tá? Então, a pessoa pode fazer a maior besteira lá dentro, na hora que voltar, os seus valores estão seguros. Você não deu o endereço deles para ela. Agora, se você passar o endereço dessa variável, ela pode corromper os seus dados, tá? Lembrando, a gente sempre tem que lembrar que existem outras pessoas que, em geral, vão compartilhar o desenvolvimento do sistema com você. E às vezes nem é por maldade, tá? Ela tem uma ideia, manipula os seus dados de uma maneira um pouco mais descuidada, e aí você pode perder seus dados, ok? Então, vamos passar por referência só quando eu quiser ter certeza de que as alterações feitas dentro da função vão refletir na minha, ok? Bom, então já que ficou mais claro, pessoal, então agora nós temos em C++ duas possibilidades de fazer passagem de parâmetros por referência. Utilizando aquele ou utilizando ponteiros. Lembrando, ponteiros exigem uma atenção bastante grande quando nós estamos manipulando, tá? Bom, vamos voltar então para os slides, pessoal, agora que a gente já viu esse exemplo da troca, tá? Vou compartilhar os slides novamente. Então, tá aqui. A gente acabou de ver esse exemplo. Então, aqui ele mostra exatamente como que funcionaria, imaginando aqui que essas caixinhas são posições de memória. Quando as variáveis lá na nossa função principal, x e y, foram declaradas, foi alocado uma posição de memória para que x pudesse guardar seu valor e para que y pudesse guardar seu valor também. Aí, o usuário entrou com 3 e com 8, então x ficou com o valor 3 e y ficou com 8. Aí eu chamo a função troca. Quando eu chamo a função troca, eu estou passando o endereço de x e o endereço de y para dois ponteiros parenteiros chamados a e b. Então, quando a função troca começa a executar, ela vai declarar no seu escopo local esses dois ponteiros a e b
e já vai inicializá-los fazendo receber o valor do endereço de x e do endereço de y, foram os dois passados por parâmetro na chamada da função. E aí, sim, A vai apontar para x e B vai apontar para y. Aí, eu declaro uma variável local aux, ela vai ter também um espaço na memória para ela, e vou inicializar esse aux com o conteúdo da variável apontada por A. Ó. A aponta para x, então o aux vai receber 3. E, agora sim, eu vou fazer o conteúdo da variável apontada por A receber o conteúdo da variável apontada por B. Então, o x vai receber o y, só que de maneira indireta. Eu estou usando os nomes A e B, tá? E o operador de indireção. E A recebeu o valor, o conteúdo da variável apontada por A, o x aqui, recebeu o valor do conteúdo da variável apontada por B, que era o y. Ficaram os dois com 8. E por fim, o valor que eu armazenei em aux antes, eu quero que ele venha parar aqui. Como? Fazendo o conteúdo da variável apontada por B receber aux. E por fim, a nossa troca foi encerrada, tá? Então vejam que aqui é o finalzinho da minha função troca. Quando acaba a função troca, as variáveis A e B morrem, elas deixam de existir, porque o escopo delas é apenas local à função troca. E também a variável aux deixa de existir. E a gente volta para main assim, ó, com o x agora contendo 8 e o y contendo 3. Ficou claro essa troca de parâmetros, essa troca de valores, pessoal? Como que a gente utiliza os ponteiros para isso? Que bom, pessoal. Então, o que a gente destacou nesse exemplo? O que a gente fez foram cópias dos valores dos argumentos, mesmo nesse exemplo, tá? Eu estou falando que a gente está trabalhando com passagem de parâmetros por referência, mas o que a gente fez, novamente, foi copiar valor. Que valores? Os valores dos endereços das variáveis x e y. Então, olha aqui, ó. Eu criei, no momento em que eu cheguei na minha função troca, eu criei duas variáveis A e B. Mas no caso, são duas variáveis do tipo ponteiro. E quando eu chamei a função, eu passei passando endereços. Eu passei os endereços das variáveis x e y. E esses endereços são os conteúdos dessas variáveis A e B. Então, o que foi feito foi uma cópia do endereço das duas variáveis x e y dentro do conteúdo das variáveis A e B, que são variáveis ponteiros. Então, houve uma cópia no fim, tá? Então, eu fiz cópia. Então, o que eu posso dizer é que, como eu fiz essa cópia de endereços, eu precisei usar o operador de indireção para conseguir acessar o valor das variáveis originais, tá? Então, quando nós copiamos os endereços nos parâmetros nos parâmetros A e B da minha função troca, eu estou fazendo uma passagem por cópia de endereços, tá? Isso aqui, pessoal, é o que nós chamamos, até mais corretamente, de parâmetro de entrada e saída. Por quê? Porque ele recebe valores na entrada e esses valores podem ser alterados e vão refletir na saída, tá? Então, a gente chama de parâmetro de passagem de parâmetro por referência nesse caso, tá? Então, o que a gente falou que fez ali? Que nós passamos as variáveis x e y por referência e não por cópia. Mas percebam que utilizando ponteiro, apesar de nós chamarmos essa passagem de parâmetro de por referência, nós não fizemos cópia dos conteúdos da variável que eu preciso trocar, das variáveis que eu preciso trocar. Mas, em compensação, eu fiz trocas dos endereços dessas variáveis, tá? Então,
lá no fundo da passagem de parâmetro por referência no C, eu também faço cópia. É isso que a gente tem que entender, tá? Bom, quando a gente está na linguagem C, pessoal, exatamente por esse motivo, de que a gente precisa passar endereços, a gente pode falar que a questão de passar argumentos por referência é algo bem conceitual, tá? Porque, na verdade, lá no fundo, o que está sendo feita é uma cópia, tá? Eu estou passando por cópia o endereço da variável como argumento para a função e faço modificações de forma indireta através desse endereço nas variáveis originais, tá? Cujo endereço foi copiado na função que foi chamada, tá? Bom, é uma passagem de parâmetro por referência também, tá? Só que não é algo tão automático quanto em C++. E agora, pessoal, que nós já acabamos de ver que nós podemos trabalhar com ponteiros para como passagem de parâmetros para funções, de maneira bastante similar, a gente também pode retornar ponteiros nas nossas funções, tá? Isso é muito usual quando a gente vai trabalhar com vetores e especificamente também com cadeias de caracteres, que não deixam de ser vetores também. O Robert perguntou, professor, então a única diferença é que a mudança na cópia altera o original? A diferença é que quando eu estou trabalhando com a passagem de parâmetros por referência, o que eu estou passando é o endereço da variável original, tá? E aí, eu utilizo esse endereço em conjunto com o operador de indireção para fazer a alteração na variável original, tá? Então, eu tenho ponteiros que vão apontar para a variável original na função chamadora. Quando a gente está trabalhando com a passagem de parâmetro por valor, eu crio cópias de variáveis que contenham os valores da variável original. Ficou mais claro? Que bom. Bom, uma observação, agora voltando na questão da gente retornar ponteiros, pessoal. Se eu estou retornando um ponteiro, eu estou retornando o endereço de uma posição de memória. E esse endereço, para que seja útil para quem chamou a função, tem que ser um endereço válido. Então, eu não posso, de maneira alguma, dentro da minha função, retornar o endereço de uma variável local da função. Por quê? Porque variáveis locais têm um tempo de vida igual ao tempo de execução da minha função, o tempo em que ela estiver sendo executada. No momento que a função se encerrar, todas as variáveis que foram declaradas localmente, elas vão deixar de existir, tá? Não é que o valor vai sumir de lá imediatamente, não. Mas sim, o que vai acontecer é que aquele espaço de memória que foi reservado para aquela variável, ele vai ser retornado para o sistema operacional. Vai falar, olha, não estou mais usando isso aqui está livre e você pode fazer o que quiser com ela. E aí, o que acontece? Se eu retornar esse endereço, eu estou retornando o endereço de algo que não é mais meu. E aí, quem recebeu não vai ter garantia de que aquele valor é válido mais, o valor que está armazenado naquela posição, tá? Então, tem que prestar bastante atenção nisso. A função não pode devolver o endereço de variável local. Vamos ver um exemplo? Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês só o que eu pretendo fazer e a gente vai implementar juntos, tá? Então, eu quero escrever uma função que ela recebe dois valores, ela vai receber dois valores de alguma maneira, e aí vai verificar qual que é o maior deles e vai retornar o endereço dele. É isso que eu quero fazer, tá? Então, vejam aqui que essa minha função, ela está fazendo o quê? Ela recebe dois ponteiros para inteiros, ou seja, dois endereços, e retorna um outro endereço. E aí, aqui dentro da minha função, eu verifico, olha, se o conteúdo da variável apontada por A for
maior que o conteúdo da variável apontada por B, retorno A, porque A é um ponteiro para inteiro, estou retornando o endereço da variável que contém o maior valor. Se não, é porque o conteúdo da variável apontada por B é maior do que o conteúdo da variável apontada por A. Então, nesse caso, eu retorno B. Pessoal, prestem atenção. Por que que eu estou passando dois ponteiros ao invés de passar os dois valores que eu quero comparar? Porque eu quero o endereço da variável que contém o maior elemento. Então, eu não poderia passar por valor aqui. Se eu passasse por valor, ele ia fazer uma cópia nas variáveis locais A e B, e eu retornaria o endereço dessas variáveis locais. E aí dá problema, né? Porque no momento que essa função deixar de existir, esses endereços não vão ser mais válidos. Aí vai dar errado, tá? A gente pode até fazer um teste aqui para vocês verem como não vai funcionar legal, tá? Então eu vou escrever isso aqui e já com uma main bem grande para a gente testar, tá? Bem grande não, né? Uma main completa. Vai ser bem curta, na verdade, a main. Então vamos aqui, vou criar um novo programa no Gini, vou compartilhar com vocês. Compartilhar o Gini. Todos enxergam o Gini? Que bom. Bom, agora vou salvar aqui o nosso exemplo 2.cpp. Como a gente vai ler dois valores e imprimir resultados aqui, eu incluo stand.io. Vou prototipar a nossa função, ela retorna um ponteiro para inteiro. E recebe como argumento dois endereços de dois inteiros. E a minha main. Já vou escrever a main. Então, a minha main, aqui, ela vai ter, vou chamar de num1 e num2. Tá? E aí, para me auxiliar, eu vou colocar aqui também um ponteiro, que eu vou chamar de P. Por que que eu estou colocando esse ponteiro aqui? Porque eu vou chamar essa função max, e essa função max retorna um ponteiro. Então, eu preciso ter um ponteiro para onde fazer isso aqui apontar, tá? Para receber o retorno dessa função. Aí, vou ler dois valores para num1 e num2. Endereço de num1, endereço de num2. E aí, vou chamar, ó, a minha função max. Como num1 e num2 são inteiros, e a minha função max, ela recebe endereços de inteiro, ou seja, ponteiros para inteiros, eu tenho que passar e comercial num1 e comercial num2. Tá? E ela vai retornar um ponteiro para inteiro. Então, eu vou fazer o meu P, que eu declarei como ponteiro para inteiro, receber o retorno dessa função. Bom, o que que eu estou fazendo? O que que a gente vai escrever a função, mas a gente já sabe que ela vai retornar o endereço do maior desses dois. Ou seja, ou ela vai retornar o endereço do próprio num1 ou o endereço do num2. Para dizer quem é maior do que quem, pessoal, eu só vou escrever aqui, ó, if o P retornou igual ao num1, então eu vou imprimir porcentagem D é maior que porcentagem D. Então, nesse caso, num1 é maior que num2. Se não, significa que ele retornou com o valor de num2.
Então, vou escrever a mesma frase, ó, porcentagem D é maior que porcentagem D. Uma linha depois, tá, pessoal, para cada um. Só que nesse caso, num 2 é maior que num 1. Isso. Essa é a nossa função principal. E a nossa função max, que a gente já viu como a gente vai escrever. Vou escrever embaixo. Int max, que recebe int pointer, a gente chamou de A e B. Int pointer A, int pointer B. Como eles são endereços, eu tenho que verificar aqui se o conteúdo da variável apontada por A for maior que o conteúdo da variável apontada por B, return A, else return B. Só isso que a nossa função faz. Eu vou aqui compilar. Esse aqui se chama, é o nosso exemplo 2.cpp. Vou chamar de x2. Aqui. Ah, por que que deu esse erro? Ó, até bom que a gente esquece algumas coisas aqui em aula para a gente ver os erros aparecendo. Ó. Erro. Comparação entre ponteiro e inteiro. Ah, não é o P que retornou igual no 1, né, pessoal? O P, se a minha função max ela retorna o endereço, eu tenho que verificar se retornou igual ao endereço de no 1. Tá? E nesse caso, opa, terminal. Agora deu certo. Ponto barra x2. Vou colocar 10 e 20 de novo. 20 é maior do que 10. Vou colocar na outra ordem. Opa. Vou colocar 20 e 10. 20 é maior do que 10. Então, na primeira, nós entramos no else, porque ele vai retornar no 1, 2. E na segunda execução, nós entramos no if, porque ele retornou no 1. A gente poderia, inclusive, pessoal, fazer isso aqui, ó. E se forem iguais? Isso aqui não está permitindo igual, tá? Se ele for igual, ele vai entrar no else e vai falar que o segundo número é maior que o primeiro, sendo que eles são iguais. Então, eu poderia fazer um pouquinho. Fazer isso aqui, ó. Else, if, conteúdo da variável apontada por B for maior do que o conteúdo da variável apontada por A. Aí, nesse caso, return B. E, por fim, else, nenhum é maior do que o outro. Eu vou colocar return 0. Tá? E aí, o que vai acontecer? Se retornar no 1, vai imprimir a maior. Se não, se E for igual ao endereço de num 2, o segundo é maior do que o primeiro. E, por fim, nesse caso aqui, também teria que colocar um senão. Se não, printf, as duas variáveis são iguais. Tá? Compilando de novo. Vamos testar? 10 e 20. 20 é maior do que 10. De novo, 20 e 10. 20 é maior do que 10. 10 e 10. As duas variáveis são iguais. Certo? Então, o que aconteceu aqui? Por que eu passei essas variáveis por referência? Porque se eu não tivesse passado por referência, olha o que ia acontecer, ó. Vamos mudar. Então, ele recebe os valores das variáveis. Tá? E aí, como eu estou recebendo o valor aqui, ó, eu tenho que tirar os operadores de indireção. Se A maior do que B, ó, então eu tenho que retornar um endereço, eu vou ter que fazer return endereço de A. Novamente, se B é maior do que A,
return endereço de B. Se não, return 0. Tá? Então, essa função aqui, ela recebe duas variáveis inteiras, verifica se a primeira é maior do que a segunda e retorna o endereço dela, verifica se a segunda é maior do que a primeira e retorna o endereço dela, se não, retorna 0, que daí, no caso, elas vão ser iguais. Então, na chamada aqui, eu vou passar no 1 e no 2. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Vamos compilar de novo? Ó, olha aqui, ó. Warning, não deu erro, mas deu 2 warnings que tem muito a ver com o que eu coloquei na observação lá do nosso slide. O endereço de uma memória de pilha alocada com uma variável local A está sendo retornada. Ó, ele está me avisando, você está retornando o endereço de uma variável local, tá? Tanto na linha 26, em que eu retorno A, quanto na linha 28, em que eu retorno B. Vamos executar mesmo assim? Eu sou teimosa. 10 e 20. As duas variáveis são iguais. Opa, vamos lá. 20 e 10. As duas variáveis são iguais. 10 e 10. Opa, tem que executar, né? 10 e 10. As duas variáveis são iguais. Por que que isso aconteceu? Olha, por quê? Quando eu chamei a minha função max, passando no 1 e no 2, essa passagem de parâmetros é feita por valor, tá? Aí o que que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui na função max, vai declarar duas variáveis locais A e B em posições totalmente diferentes de no 1 e no 2 e vai fazer com que a variável A local receba o valor da variável no 1. A variável B local receba o valor que está armazenado em um 2. E aí ele compara os valores de A e B, tá bom, são iguais aos de num 1 e num 2, mas na hora de retornar, retorna o endereço de A, que é uma variável local. Ela só existe enquanto essa função estiver sendo executada, tá? A mesma coisa acontece no else. E aí ele vai retornar esses valores totalmente desconhecidos para a main, tá? A main não conhece esses dois endereços. E aí a hora que eu chego aqui eu verifico o endereço de o P que foi retornado, retornou o endereço ou do A ou do B, é igual ao endereço do num 1? Não? São variáveis diferentes? Então tá. Não é, né? Então é igual ao endereço do num 2? Não. É outra variável. E ele vai para esse else e vai imprimir que as duas variáveis são iguais, tá? Na verdade, até se eu colocasse aqui, por exemplo, vamos ver aqui, ó. If P é igual a 0, que é o null, vou modificar um pouquinho. Vou compilar de novo. De novo deu o mesmo warning, e na hora de executar, não imprimiu nada, tá? Por quê? Porque o P está com lixo. O P, ele recebeu o endereço de A ou o endereço de B. Nesse caso aqui, recebeu o endereço de A ou recebeu o endereço de B, e aí, não sei que endereços são esses, eles não são os mesmos de num e num 2, e não deu certo. Se eu tivesse escrito dessa maneira, a única execução que daria certo é se eu colocar dois valores iguais, tá? Porque daí ele retornou 0, apesar de ter comparado variáveis diferentes que tenham o mesmo valor, e aí vai dar certo, tá? Todo mundo entendeu esse exemplo, pessoal? Então, esse exemplo é interessante a gente fazer essas brincadeiras aqui com valor, para a gente ver que quando eu retorno ponteiro, o ponteiro tem que ser algo que já exista na função para a qual eu estou retornando. Tá? Então, como A e B aqui são variáveis locais, o comportamento fica totalmente inconsistente. Então, eu vou voltar aqui, pessoal, na função que estava funcionando, tá? Bom, então vamos continuar. Deixa eu trocar aqui para a gente voltar para o slide. Vou colocar a apresentação novamente.
Opa! Tá todo mundo vendo a minha tela da apresentação, né? Então tá. Bom, então é isso aqui que a gente acabou de ver. E agora, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, que a gente utiliza ponteiros associados a funções, tá? Agora, nós temos uma sequência de exercícios aqui, que eu vou começar a fazer alguns deles com vocês para a gente entender bem, tá? Como eu quero que a gente saiba escrever funções que passam parâmetros por referência, tanto utilizando o formato de C++ quanto de C, eu estou pedindo para vocês fazerem, na maioria dos exercícios, funções com passagem de parâmetro usando o formato de C, ou seja, usando ponteiros, e usando o formato que só é aceito em C++, que é usando o e-comercial. E depois a gente testa, tá? Bom, esse primeiro exercício, eu quero que a gente escreva juntos aqui uma função com a seguinte interface, ó. Void min-max, int n, int v, tamanho max, int pointer max, int pointer min. Ele vai receber esse n aí, é um número inteiro, que está entre 1 e 100. O vetor v vai ter n elementos inteiros. E aí, eu vou devolver, esse devolver é através da modificação dos parâmetros, um maior e um menor dos elementos desse vetor. Por que esse termo um maior e esse termo um menor? Porque pode haver repetições no vetor, tá? E aí, por isso, basta eu retornar o valor de um deles, vai ser igual aos demais, tá? Na letra B, eu quero que a gente faça a mesma coisa, só que utilizando a notação de C++, ou seja, o e-comercial. E, por fim, na letra C, eu quero que a gente escreva um programa que receba esses números e os armazene em um vetor, para testar as duas funções. Então, vamos lá. Vou compartilhar novamente com vocês o Dini. Só um momentinho. Aqui apareceu o Dini. O Dini está aí, né? Então, vamos novamente criar um novo arquivo CPP. Criar uma pasta nova. E vou chamar de exercício 1. Bom, então vamos começar aqui, pessoal. Então, vamos criar uma main, né? Int main. Então, eu vou fazer na ordem, tá? Eu vou primeiro criar a nossa função min-max. Void min-max recebe um n, recebe um vetor alocado com tamanho max, recebe um min, ponteiro, e recebe, na verdade, um max, né? Do jeito que tá lá, vem o max primeiro, e depois um min. Então, se isso é um vetor de tamanho n, eu vou ter que percorrer de alguma forma esses elementos e tentar descobrir quem é o max e quem é o mínimo. E aí, fazer com que esses valores, vejam, isso aqui é passagem de parâmetro por referência, com que esses valores vão parar dentro da variável apontada por max e da variável apontada por min, tá?
Para ficar bem simples no começo, então eu preciso encontrar o máximo e o mínimo. Eu vou criar duas variáveis locais, que eu vou chamar de aux max e aux min, tá? Elas vão ser variáveis que vão me auxiliar. Elas vão conter, ao final da função, os valores de máximo e de mínimo. É isso que eu quero, achar o valor, não é o índice, é o valor. Então, inicialmente, eu vou assumir que tanto o max quanto o min são iguais ao primeiro elemento do vetor. Vou chutar. Dado que eu ainda não percorri todo mundo, eu vou chutar alguém e vou falar, esse aqui é o meu máximo, esse aqui é o meu mínimo. Primeiro elemento. E aí, eu vou percorrer os demais elementos do vetor. Então, faço um id 1. O zero eu não preciso mais olhar, eu estou supondo que ele é o máximo ou o mínimo. E menor do que n, que é o fim do vetor, e mais. Vou fazer isso aqui, ó. Se o elemento que eu estou visitando, ou seja, o VI, for maior do que o meu máximo até então ele é o meu máximo, na verdade. Aux max recebe VI. Else, se o elemento que eu estou visitando, ele não é o maior, mas então vamos ver se ele é menor do que o mínimo? Se VI é menor que o aux min, então neste caso, ele é o meu mínimo. E se não for? Se não for, eu não preciso atualizar nem o aux max, nem o aux min. Esse elemento que eu estou visitando não é nem maior do que o máximo, nem menor do que o mínimo. Ele está entre os dois, tá? Todo mundo consegue enxergar que nesse laço fora aqui eu vou passar por todos os elementos e ao final de todas as suas iterações, a variável aux max tem o maior dos elementos e aux min tem o menor? Vocês todos conseguem ver isso? Certo. Bom, pessoal, então, essas duas variáveis são variáveis locais. Eu não quero esses valores nas variáveis locais. Eu quero que esses valores estejam nos meus parâmetros aqui, ó, que eu passei o endereço por referência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a variável que está guardada nesse endereço aqui, que foi passado como max, receba aux max. Então, conteúdo da variável apontada por max recebe aux max. E o conteúdo da variável apontada por min recebe aux min. Agora sim, acabou. Eu copiei os valores das variáveis locais que eu usei para me auxiliar lá na posição de memória da função chamadora. Bom, ao invés de já escrever a letra B, pessoal, eu vou escrever a main agora para a gente testar, tá? Então, aqui, como eu vou ler valores, eu vou colocar IO. Vou definir esse max. Como eu falei que o valor vai de 1 até 100, então max vale 100, tá bom? Vou colocar o protótipo. Novamente, é só uma mania minha, tá, pessoal? Eu prefiro escrever a main antes das funções. Eu poderia deixar min max já antes da main. Então, int, inteiros, int pointer, int pointer. E agora, a main propriamente dita. Nossa função principal. Então, aqui, eu tenho que declarar essas variáveis aqui todas. Então, vou chamar de tan, que é o tamanho do vetor. Vou chamar de máximo e mínimo, as variáveis que vão conter esses valores máximo e mínimo para mim. E aí, vou alocar o vetor. Prefiro fazer linhas separadas, tá? Vou chamar de vert aqui. Bom, vou ler o tan, o tamanho do vetor. Vou armazenar na variável tan.
Vou fazer um laço para percorrer os tan elementos do vetor. Vou fazer a leitura, tá, pessoal? Depois, se vocês acharem interessante, a gente, só para treinar, colocar para gerar números aleatórios. Cada elemento lido vai parar numa posição do meu vetor vet, vet-i. Bom, como o scanf recebe endereço de vet-i. Bom, preenchi o vetor. Aí eu vou chamar min-max, passando o tan, o vet, e aí eu quero que o resultado venha parar em máximo e mínimo. Mas vejam que a minha função min-max, ela recebe ponteiros, ou seja, endereços. Então, eu tenho que passar endereço de máximo e endereço de mínimo. E aí, sim, essas variáveis, elas vão ser mínimo, vão ser alteradas dentro da função chamada. Depois que retornou, eu vou imprimir o resultado. Assim, máximo é igual a porcentagem de, mínimo é igual a porcentagem de também. Na ordem, máximo, mínimo. Por fim, return zero. Bom, vamos testar? Salvei. Vamos para a pasta certa, né? Executard. Então, nessa pasta já está o programa que nós acabamos de escrever. V++, menos WOL, exercício 1.cpp, menos O, x1. Vou chamar de x1. Compilou, ponto barra, x1. Número de elementos, vamos fazer bem simples, 5. Aí vou colocar aqui 30, 10, 40, 60, 50. Se tudo der certo, pessoal, na hora que eu der Enter aqui, ele vai imprimir máximo 60, mínimo 10. Tá aqui. Máximo 60, mínimo 10. Deixa eu só pular uma linha para ficar menos feio. Repetir aqui. 5, 30, 10, 40, 60, 50. Então, máximo 60, mínimo 10. Tá? Então, funcionou essa nossa versão. Tá? Bom, vamos olhar um pouquinho mais isso aqui. Eu estou passando dois parâmetros por referência, o máximo e o mínimo, estou passando o endereço deles. Aí, aqui, eu criei duas variáveis auxiliares para me ajudar e guardei os valores de máximo e de mínimo nelas. E só no final que eu fiz a atualização do parâmetro passado para mim, tá? Eu poderia, ao invés de ter criado essas duas variáveis, simplesmente já ter feito direto com essas duas variáveis. Então, vejam que AUXMAX foi atribuído ao conteúdo da variável apontada por max, e AUXMIN ao conteúdo da variável apontada por min. Então, se eu, ao invés de utilizar isso aqui, ó, não crio essas duas variáveis locais, eu poderia trocar todo lugar que tem AUXMAX por conteúdo da variável apontada por max. Então, chega aqui, ó. Mesma coisa aqui. Tô fazendo a troca, ó. E aí, no final, dispensa essas atribuições. Vai funcionar? Vai funcionar, tá, pessoal? Então, eu vou compilar aqui.
Novamente, vou fazer com os mesmos valores, só para a gente ver que funciona igualzinho, tá? Máximo 60, mínimo 10. Então, eu utilizei essas variáveis auxiliares só para ficar mais fácil a gente compreender inicialmente, mas é totalmente desnecessário, tá? Eu posso já usar diretamente essas variáveis que foram passadas para mim, tá? Eu uso esses endereços são endereços de variáveis válidas, e aí vai funcionar. O que eu quero que vocês percebam aqui é que eu tenho que declarar máximo e mínimo como sendo inteiros, tá? Se eu tivesse declarado como ponteiros aqui e tivesse passado os nomes dela, dariam errado. Por quê? Vamos até testar, ó. Ó, vou criar aqui como sendo ponteiro. E aí, na hora de chamar, eu tiro isso aqui. Porque, afinal, a função recebe já ponteiros. E aí, na hora de imprimir, eu vou pegar conteúdo. Vejam que não vai dar muito certo, tá? Vou compilar. Vejam que aqui não deu erro, mas deu 2 warnings, o que já indica que talvez não tenha sido uma boa ideia. Olha aqui os warnings que foram dados, ó. Variável máxima não está inicializada. Quando foi usado aqui. Variável mínimo também não foi utilizado. Não foi inicializado, tá? Então, ele está falando que a gente não inicializou, mas gerou um executável, que eu vou executar agora. Mesma entrada, 5, 30, 10, 40, 60, 50. Was error 10. Ele deu algum erro, e esse erro está associado com memória, tá? O que aconteceu, pessoal? Olha, eu criei 2 ponteiros para inteiros, mas não fiz eles apontarem para lugar nenhum. E aí passei como parâmetro aqui no meu minmax. Aí quando eu cheguei aqui, ele pegou o conteúdo da variável apontada por max, sei lá onde está isso, tá? Porque eu não inicializei o parâmetro aqui, e o conteúdo da variável apontada por mim, que eu também não inicializei, e aí vira um rolo, tá? Então, se eu quisesse que isso aqui funcionasse, eu teria que alocar memória para esse máximo e esse mínimo. E nós vamos ver uns tópicos um pouquinho mais para frente como que a gente faz a alocação de memória de forma explícita, tá? Então, isso aqui não funciona apesar de compilar. E na hora em que a gente compila, ele já dá um indicativo de que isso aqui não está certo, tá? Então, eu vou fazer aqui, eu vou voltar do jeito que estava antes. E agora sim, o nosso algoritmo voltou a estar correto, tá? Alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Todo mundo entendeu por que essa última alteração que nós testamos não dá certo? Sim? Ah, que bom. Então, pessoal, isso aqui serviu para a gente ver aquela observação. Todos os nossos ponteiros precisam ser inicializados, tá? Segunda, letra B. Agora nós temos a letra B aqui. Eu quero fazer a mesma coisa que essa função minmax, mas usando a passagem de parâmetros por referência estilo C++. Então, vou escrever aqui, ó. Void minmax int n, int v, int e comercial max, int e comercial min. Olha como que é muito melhor, tá? Esse max e esse min já vão ter sido recebidos por referência, mas eles podem ser tratados como inteiros normalmente, porque eles são inteiros, tá? Max e min recebem o conteúdo de V0. E aí eu faço um for, que vai percorrer os demais elementos, verificar se o elemento que está sendo visitado é maior do que o máximo. Nesse caso, atualiza o máximo. Ah, é, no i, no 1, tá?
Obrigada, Otávio. O Otávio perguntou se não tem que começar no 1. Tem sim. Se começar no 0 dá errado? Não, mas é desnecessário. Tá? Afinal, eu já inicializei com 0. Tá? Então, o mais correto é começar no 1. Se não, é o C. If o elemento visitado for menor do que o min recebe VI. Se não for nenhum desses dois, não preciso fazer nada. Acabou, pessoal. Esse é o nosso for. Vejam que está praticamente idêntico a esse. Eu só omiti as chaves, não tem problema, porque afinal dentro do for só tem uma instrução, que é o if else. Em cada instrução do if e do else também só tem uma instrução. No if só tem essa atribuição e no else só tem um if. E dentro desse if só tem uma instrução, que é essa atribuição. Então tá ok. Fiz esse for, já guardei os valores nos próprios parâmetros passados por referência, não há mais nada a ser feito. E aí, vou testar aqui na minha main. Antes de poder testar, eu preciso prototipar. Void min-max, int, vetor de inteiros, inteiro por referência, inteiro por referência. E aí, eu vou chamar a minha função min-max. Vejam que eu vou replicar só para a gente ver que está dando a mesma coisa, tá? Só que agora, nessa chamada da min-max, eu quero chamar a minha segunda função. Então, eu não passo o endereço de máximo, eu só passo o próprio máximo. E também o próprio mínimo. Tá? Para ter certeza que essa função funciona, eu vou fazer uma bagunça com o min e o max aqui, tá? Eu vou fazer tanto que o min quanto que o max receba o valor menos 1000 aqui. Então, corrompi os valores retornados nessa primeira função que nós já vimos que funciona. Então, vejam que nessa aqui eu continuo chamando aquela função que recebe ponteiros, e nessa aqui eu estou utilizando a nossa segunda função, aqui recebe parâmetro por referência, tá? Salvei. Ah, tá, aqui é máximo e mínimo, né? Mínimo, máximo. Lá, compilou normal, executei, 5, aí 30, 10, 40, 60, 50. As duas impressões ele imprimiu certinho. Máximo 60 e mínimo 10. Pessoal, prestem bastante atenção aqui, tá? Ó, esta função, quando ela é chamada, o compilador vai olhar, olha, recebe um inteiro, um vetor de inteiros, um endereço de um inteiro e o outro endereço de um inteiro. Então, é essa função que vai ser chamada, ó. Que essa aqui recebe endereços, os ponteiros. Agora, quando ele encontra essa outra chamada, em que ele recebe um inteiro, um vetor de inteiros e mais dois inteiros, ele vai olhar, ó, essa aqui, ó. Essa aqui recebe dois inteiros. E mais, esses inteiros são passados por parâmetro, por referência, tá? Então, isso aqui, ó, vocês estão vendo que as duas funções têm exatamente o mesmo nome. O que que as diferencia? Neste caso, o tipo dos parâmetros, tá? Então, isso aí é um conceito importante chamado de sobrecarga, tá? Então, nós podemos, em C++, ter duas ou mais funções com o mesmo nome, desde que elas possam ser diferenciadas pela lista de parâmetros. Que diferença entre as listas de parâmetros? O número dos parâmetros ou o tipo desses parâmetros, tá? Todo mundo entendeu esse conceito de sobrecarga? Eu não cobro isso aqui em prova, tá, pessoal? É só para vocês saberem que existe esse conceito aqui. Para vocês que já trabalharam com Java, isso é, vocês já conhecem, tá? Então, isso aqui é sobrecarga de funções. Duas funções com o mesmo nome, que o compilador vai saber quem que precisa ser chamado, olhando a lista de parâmetros, tá?
Todo mundo entendeu que as duas funções são equivalentes e que elas funcionam? Bom, então esse aqui, pessoal, foi o nosso exercício 1. Eu vou disponibilizá-lo para vocês, tá? Vou colocar lá no Ava, juntamente com essa nossa gravação. E também vou colocar no YouTube essa gravação da nossa aula. Bom, vamos continuar lá, então. Parar essa apresentação, vou voltar para os slides. Então, aqui estou nos slides novamente, nós acabamos de fazer o exercício 1. Exercício 2. No exercício 2, eu quero que vocês escrevam uma função com a seguinte interface. Está bem igual ao que a gente acabou de fazer na primeira, tá? O que vai variar é que eu quero que, ao invés de vocês encontrarem um mínimo e um máximo, eu quero que vocês encontrem dois maiores, tá? Assim como aconteceu no primeiro exercício, na letra A, eu quero que vocês façam passagem de parâmetros usando ponteiros, na letra B, usando a notação de C++, tá? Então, o N é um inteiro, o vetor V, ele foi alocado com max, mas ele vai ter N elementos inteiros dentro dele, e aí o PR vai receber um maior valor, e o SEG vai receber um segundo maior valor. Novamente, esse um maior é porque pode haver repetição. Então, o que eu quero é que o valor do maior elemento encontrado, que pode se repetir, esteja em PR, na verdade, na variável apontada por PR, aqui na letra A, e um valor de um segundo maior esteja em SEG, na variável apontada por SEG, tá? E aí, na letra C, vocês vão fazer um programa exatamente no estilo do que a gente fez no exercício 1, para testar as duas funções. Aí, o exercício 3, também muito semelhante, só que agora a gente não está trabalhando com vetor, tá? Eu quero que vocês escrevam uma função com essa interface. Ela se chama soma_prod, não retorna nada, recebe dois inteiros, vejam que esses dois inteiros são passados por valor, e então, mais dois parâmetros. Nessa letra A, esses dois são ponteiros para inteiros. Estamos trabalhando com parâmetros por referência. Eu quero que você receba esse A e B e devolva no soma a soma dos dois elementos e em prod o produto desses dois elementos, tá? Na letra B eu quero que vocês façam a mesma coisa, só que utilizando a notação de C++. Na letra C, escrevam um programinha para testar. E por fim, no exercício 4, eu quero que vocês escrevam uma função com essa interface aqui. Vejam que a gente não está mais treinando a passagem de ponteiro como parâmetro, de maneira direta, tá? Mas sim, eu quero que vocês recebam um inteiro N e um vetor que foi alocado com tamanho max, mas que vai ter N inteiros, e, ao final, devolvam o endereço do elemento de V, onde reside um dos maiores elementos de V. Então, novamente, esse um maior aí é porque pode ter repetição do maior elemento. Não vou pedir em C++, porque seria igual, tá? Seria a mesma coisa, porque aqui o que a gente está treinando é o retorno de ponteiro. E na letra B, escrever um programa para testar essa função, tá? Bom, pessoal, eu não vou passar para a nossa próxima aula. Para quem já entrou no AVA, sabe que já está disponível, é a parte em que nós vamos lidar com ponteiros e vetores, certo? E lá a gente vai ver algumas características bem interessantes em como que a gente pode trabalhar. Não precisa ainda, tá, Otávio? Eu vou em breve disponibilizar uma descrição para vocês, e nessa descrição eu vou colocar uma lista de exercícios disponíveis para vocês e vou dizer para vocês me entregarem alguns deles, tá? Uma notícia interessante é que a disciplina de vocês já tem monitor, tá? Já teve um monitor alocado, já saiu o resultado dessa seleção. Eu vou divulgar para vocês certinho como é, mas antes eu vou ter uma reunião também por conferência com ele para saber como a gente vai trabalhar.
Então, provavelmente, ele vai me ajudar nas soluções das listas, e enquanto a gente está nesse isolamento social, se ele for atender vocês, ele vai atender também via videoconferência, tá? O nome dele é Igor Cássio, e aí eu vou colocá-lo lá no Noava, na nossa disciplina, e o contato com ele, tá? Então, lembrando que enquanto a gente estiver nesse período, vocês também, como eu não estou indo à Facom, vocês podem me mandar e-mail falando, professor, eu estou com dúvida, a gente pode marcar uma videoconferência para a gente conversar, para a gente tirar essas dúvidas? E a gente marca, tá? É só me avisar, pessoal, eu quero que vocês consigam aprender a disciplina, mesmo a gente estando passando por essa dificuldade nesse momento, tá? Bom, então eu vou fazer igual a gente fez na aula passada, eu vou abrir aqui o Siscad, eu vou compartilhar com vocês a tela do Siscad, e aí vocês vão vendo eu lançar as presenças de quem está aqui na nossa aula. Se vocês lembrarem de alguém que esteve por aqui, mas que caiu por algum motivo ou precisou sair, me avisa para eu lançar a presença também, tá? Deixa eu abrir o Siscad, eu vou parar de compartilhar essa tela e vou apresentar no Siscad para vocês. Alguém me perguntou algo? Deixa eu ver. Sim, Gustavo, você pode perguntar no final, tá bom? O Gustavo tá com umas dúvidas no Mer de Sorte, aí no final ele vai me perguntar. Se alguém quiser ouvir também, não tem problema. Deixa eu colocar aqui o Siscad pra gente e compartilhar, tá? Deixa eu ver, o Cid fez uma pergunta? Não, Cid, só aparece se você sair da conferência, tá? Se você clicar aí para sair da conferência, parece que você saiu da aula. Então, já vou lançar aqui, pessoal, as presenças de cada um de vocês. Lancei a do Cid. E agora, como a outra turma já é um pouquinho maior, eu vou, um pouquinho não, né? Bem maior, eu vou lançar ausência para todo mundo. E aí, quem estiver presente na lista, que eu vou olhando aqui, eu vou lançando presença, tá? Adriano está presente. A Alice estava aqui, inclusive fez perguntas. Nesse momento não está. Arthur também está aqui. A Bianca eu não vi. Carla também não. Christian está aqui. Felipe Augusto, eu acho que não está aqui. Felipe de Oliveira também não. Quer dizer, Felipe de Oliveira está, tá? Tô vendo aqui. Gabriel Carlos também. Gabriel Ijazi não. Papazideiro também não. Júlia tá aqui. Guilherme Moreno tá aqui. O Aracaque também. Gustavo Vitor também. Isaac também. Descer na tela, pessoal. João Guilherme também está aqui. João Marcos também. João Pedro também.
João Vitor, não. Jonas também não. Jorge também não. Caio está aqui. Kaique também. Leonardo Peralta também. O Loureiro não está aqui. O Lucas Vinícius está aqui. Luiz Felipe, não. Marcelo Minoro também não. De novo, deixei alguém com meia presença. Tá com presença inteira agora, Caio. Obrigada por notar. Marcelo Minoro, não. Henrique também não. Sanches, sim. Marco Aurélio, não. Marcos Davi também não. Marcos Davi, sim, tá ali, acabei de ver. Matheus Borges, não. Marcos Davi tá aqui? Tá, já lancei aqui, Marcos. Matheus Borges não está. Matheus Madeira também não está. Matheus Henrique Borges, não. Matheus Pereira Castro, sim. Matheus Rodrigues Cavalcante também está aqui. Osmar não está. Otávio está. Pedro Henrique não está. Robert está. Rodolfo também está. Deixa eu descer mais um pouco na tela. Sidney não. Vinícius Martins está. Vitor Toldato não. Willer está. E o Yuri também está. Certinho, pessoal? Alguma observação? Todo mundo viu se o seu nome foi lançado certinho? Mesmo que vocês não tenham visto, se depois vocês detectarem algum problema, é só me mandar e-mail, tá? Que eu tento corrigir aqui no Siscad, tá? Salvei. E é isso, pessoal. Então, alguém me pergunta. Tá, não. Eu já vi a pergunta e já respondi. Bom, pessoal, então eu vou ficar aqui disponível para eventuais dúvidas, tá? Na sexta-feira a gente vai já ver o tópico novo. Não deixem de já ir fazendo os exercícios à medida do possível. E assim, sempre no final da aula a gente tira dúvidas. Se alguém tiver mais dúvidas, é só ficar aqui que eu vou tirar ao final da gravação. Tá bom? Uma boa tarde para vocês. Continuem se cuidando e na sexta-feira a gente se encontra novamente. Tchau, pessoal. Oi, Gustavo. Oi, professora. Eu estava tentando entender o merge sort aqui, aí eu fui tentando executar ele na mão aqui, num caso hipotético, né? Certo. E aí surgiram duas dúvidas, né? Eu posso compartilhar minha tela para você ver? Claro, é só você ir aí em apresentar, tá? Tá. Tá aparecendo a tela com o mouse aí? Voltei, Gustavo. Eu tinha caído aqui porque eu apertei o botão errado. Ah, tá. Ah, tá aparecendo.
Oi. Oi, Posso falar, professor? pode falar. A minha tela tá visível aí? Tá. Tá ok. Ó, a primeira dúvida é a seguinte, né? Eu quero Uhum. que a senhora considere que isso aqui são os índices de um vetor, tá? Tá. Aí na separação do merge sort, a gente vai decompondo a divisão, né? Isso. Aí, tomando esses da esquerda aqui, no último caso, ainda o 0 e o 1 é separado até ficar um único caso, né? Onde ele está ordenado, né? Para voltar na Isso. recursão. Só que Isso. assim, nesse último, antes dessa última análise dele, eles dois estão junto ainda, né? E aí Uhum. ele vai entrar na condição if aqui, né? Do merge Isso. sort, Isso. onde o início menor do que fim menos um, né? Isso. Lembrando que esse R aí, quando você chega no merge sort, é o índice do último elemento mais um, tá? Aqui na onde. E, não, tá certinho, você não precisa mudar seu código, não, tá? Eu só tô te dizendo que aqui, por exemplo, nesse passo em que você chegou, em que você Aham. tá com o vetor 0 e 1, com as posições 0 e 1, nessa chamada, o merge sort chegou com P igual a 0 e R igual a 2, tá? Por quê? Eu não visualizo isso. Então, vê lá na chamada principal, na chamada externa do merge sort. Quando você chama o merge sort, Aham. você passa o vetor, o 0 e o num, ó. É num, Sim. não é num menos 1, Ah, entendi. tá? O num Então, é igual a 8, né? isso. E o vetor vai de 0 até 7. Entendi. Então, quando você chega nesse passo aí, você chegou com o vetor, o P valendo 0 e o R valendo 2. Entendi. Aí fica menos um, vai ficar zero menor do que um, então. Aí Isso. ele E entra aí, uma última vez na chamada aqui, né? isso. E aí quebra em dois vetores de tamanho 1. Tá. Nesse último caso, no vetor que eu fiz aqui hipoteticamente, para o índice zero o valor era 2 e para o Uhum. índice 1 o valor era 1 para fazer a ordenação, Isso. né? Isso. Aí ele vai entrar no merge para fazer intercalação, onde Isso. ele recebe o I, né? Recebe o É, J e o K. isso. Ele recebe o P, o Q e o R, né? E aí Uhum. inicializa o IJK, Aí então esse aqui na primeira vai receber 0, né? que é o P. Aham. 1 e 0. Isso. Isso Aí mesmo. entrando na condição do while, vai ficar 0 menor do que o Então, Q. o que ele vai fazer aí? O P, ele chegou nessa chamada com P igual a 0, Uhum. né? O Q Isso. chegou igual a 1, né? Aham. E o R chegou igual a 2, Entendi. tá? E aí, o que vai acontecer? Ele vai verificar, o I é menor do que é 1? Sim, que o I vale Aham. 0. O J, que é 1, é menor do que o R, que é 2? Sim. E aí ele vai verificar se VI, ou seja, V0, que é o 2, é Aham. menor do que o VJ, que é o 1. Não é. Tá. Ele vai entrar no else. E aí ele vai fazer o W na posição 0, receber o VJ, que é o 1. Entendi. Aí o E 2 aí, vai pro índice 1, então. isso. Aí o que vai acontecer? Aí ainda não faz isso, tá? Ele vai colocar o 1 lá na posição 0 do vetor W, Aham. incrementa o J, e aí o J não vai ser mais menor do que R, tá? E incrementa o K. Acabou. Então Entendi. agora acabaram-se os elementos do vetor 1, do segundo vetor. Uhum. Aí ele vai olhar esse while, o I continua menor do que Q, e aí ele vai colocar o 2 no vetor W. Entendi. Professora, era Hum, justamente o problema, então, quando você disse que ele entra aqui com num igual a n isso, ele igual vai. a 8. Então, Porque eu essa é tava uma. considerando já igual a 7, né? Então aí dava Ah, problema. Aqui tava 1, no último caso,
ele não entrava nem no while, nem nesse aqui, nem nesse Não. aqui. Ah, ele não faz nada. Não Então, faz. nas nossas implementações tem essa diferença, tá? O merge, ele recebe o P como sendo o início do vetor e Uhum. o merge sort, né? E o R é o índice do fim mais um. Entendi. No caso do quick, não. No caso do quick é o índice do primeiro e o índice do último. Então, Entendi. se fosse o quick, aí você teria chamado com 0,7 mesmo, Entendi. tá? Tá. Tinha uma coisa aqui que eu tinha alterado também. Uhum. Acho que era só isso, então. Tá, qualquer coisa é só você me mandar e-mail, a gente pode conversar também por conferência ou Beleza. responder por e-mail, o que você achar melhor. Valeu, então, professora. Obrigado, Valeu, hein? Gustavo. Obrigada a você. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Professora, eu tenho Oi, uma dúvida. Isaac? Isso, Pode, pode falar, Só Isaac. que não é referente ao conteúdo, é que eu estou fazendo um trabalho com outra disciplina Hum, e eu estou com uma dificuldade, porque tem que se implementar em C e eu preciso usar uma função split. Só que no C não tem. uhum, Aí eu tentei criar uma função split para poder resolver meu problema. tá. Só que eu não consegui achar na internet nem nada que me ajude assim, retornar um vetor de caracteres. Ou se eu não Uhum. consigo fazer isso em C, de jeito nenhum. Tem que ser C ou pode ser C++? Tem que ser C. Tá. Esse que é o Bom, negócio. você pode me mandar essa sua função? Você já começou a escrever? Já tem escrita? Aham, tem. Ah, eu posso dar uma olhada nela. O que que a sua função tem que fazer exatamente? Então, professor, eu tenho que separar é, uma parte da string. Por exemplo, os 3 primeiros caracteres da string, ou os 3 últimos, 3 do meio, exemplo. Tá. Tá, o seu parâmetro, você me explica certinho quais vão ser os parâmetros da sua função que você pretende escrever e como que você quer que seja o seu resultado, e aí eu dou uma olhada, vejo qual que é o problema na tua e tento te ajudar. Pode Tá, ser? pode ser. Aí você Tá, manda no meu e-mail mesmo, tá ok. tá bom? Então tá. Tá ótimo, muito obrigado. Nada, Isaac. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Bom, então eu vou encerrar a gravação aqui e sair do chat. Qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato comigo por e-mail, tá, pessoal? Um bom descanso para vocês e até sexta-feira, hein?